Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje daremos continuidade ao terceiro bimestre e falaremos um pouco sobre história em quadrinhos, tá? Então de início a gente vai falar um pouquinho sobre a história dos quadrinhos e o autor aqui destaca que as histórias em quadrinhos ou HQs fazem parte da história das pessoas, tá? E a linguagem dessas histórias em quadrinhos mistura imagem e texto de forma conjunta e sequencial, seguindo, consequentemente, uma forma lógica, conquistando o apreço de crianças, jovens e adultos. Então, a origem das histórias em quadrinhos, ela pode começar a ser estudada desde os afrescos do Antigo Egito, passando pelas pinturas da Idade Média até chegar ao século XIX, com o surgimento da primeira HQ moderna. A aparência e a estética das HQs na atualidade invadiram grandes produções cinematográficas e hoje há diversos artistas que se dedicam a essa produção. E o aparecimento, pessoal, das HQs modernas, só aconteceu no fim do século XIX. Porém, ao observar algumas produções artísticas feitas muitos séculos antes, podemos perceber que a união entre narrativa, que é a história, mesmo sem necessariamente a presença do texto escrito, e a imagem, existe desde a antiguidade, como veremos a partir de agora. Então, o primeiro exemplo é com relação aos afrescos, do Antigo Egito, tá? Então, esses afrescos, gente, narravam as crenças, os hábitos e os acontecimentos importantes da sociedade egípcia. E as figuras humanas eram padronizadas, pela lei da frontalidade e muitas vezes apareciam junto com a escrita egípcia denominada hieróglifo. E os afrescos eles tinham uma sequência linear e em vários deles a pintura apareciam em faixas. Lembrando, pessoal, que os afrescos, eram uma técnica de pintura em que os pigmentos da tinta são misturados com água, aplicada diretamente sobre uma parede, revestida com argamassa ainda fresca, tá? E aqui tem um exemplo de um afresco egípcio localizado em uma tumba no Vale dos Reis, em Luxor, no Egito. E nele, é narrada uma passagem do livro dos mortos. Outro exemplo, pessoal, são as manifestações artísticas que ocorreram durante a Idade Medieval. Então, as pinturas medievais são outro exemplo, como eu já falei anteriormente, que une a narrativa e a imagem. Nelas, a palavra escrita não aparece com tanta frequência como os hieroglíficos, na arte egípcia, mas ainda há o objetivo de contar uma história. E como a maioria da população era analfabeta, a arte medieval tinha como objetivo ensinar e doutrinar a religião por meio das palavras. Tá? Aqui tem uma cena da coroação da Virgem Maria presente em mosaico medieval na Basílica de Santa Maria Maior em Roma. Então, toda a arte medieval, como nós vimos anteriormente, ela tinha como objetivo principal ensinar e doutrinar as pessoas por meio das imagens. Até porque as pessoas naquela época, em sua maioria, eram analfabetas. Então, um dos precursores da história em quadrinhos foi o livro ilustrado Max e Moritz, conhecidos no Brasil como Juca e Chico, de 1865, do desenhista e escritor alemão Wilhelm Busch. A primeira história em quadrinhos moderna, no entanto, só foi criada no ano de 1895, mesmo ano em que nasceu o cinema pelo americano Richard Outcault, E seu personagem, The William Kid, o Garoto Amarelo, apareceu em tirinhas nas páginas de um jornal novo iorquino, de Nova York. E as tirinhas de Outcault conquistaram o apreço popular e rapidamente começaram a ser cobiçadas por outros jornais americanos. Assim, as histórias em quadrinhos foram consideradas durante muitas décadas
como a arte menor, é uma forma de expressão que não tinha espaço nas artes visuais nem na literatura. E na década de 20, as tirinhas publicadas nos jornais se multiplicaram e a partir de 30 elas passaram, né, a ser publicadas em revistas, os chamados gibis ou comics, né, que é uma expressão em inglês que se refere aos quadrinhos. Tá bom, gente? Então aqui tem um dos trabalhos de Richard, né, Richard Outcault, que foi publicado em 5 de maio de 1895, intitulado No Circo do Beco de Hogan. Né? O quadrinho faz parte da série The Willow Kid, o Garoto Amarelo. Tá, pessoal? Então, gente, por enquanto é basicamente isso. Na próxima aula nós daremos continuidade a esse assunto e falaremos um pouco mais sobre os tipos, né, de gêneros de maior sucesso das HQs, né, que são as histórias de super-heróis, tá bom? Falaremos também sobre a estética das HQs que ocupou os museus e as galerias de arte com as obras de Roy Lichtenstein e falaremos também sobre outro tipo de HQs bastante apreciado em todo o mundo, que são os mangás, tá? Além de vermos também um pouquinho sobre onomatopeias, outras histórias em quadrinhos que trazem histórias verídicas, né, baseadas em fatos reais, os elementos das HQs, né? E também sobre as HQs do Brasil, tá bom? Destacando as primeiras tirinhas e ilustrações, né, que foram publicadas aqui no Brasil e também alguns de seus personagens mais importantes. Além, é claro, de unirmos as HQs e o cinema, tá, gente? Então, pessoal, é basicamente isso. Na próxima aula nós daremos continuidade. Bons estudos e até a próxima. Tchau!